E nós queremos meditar na palavra do Senhor, como disse no início. Queremos dar continuidade a um dos 5 pilares, princípios que nós temos aprendido sobre a igreja multiplicadora, que é a oração, que nós possamos crescer nisso. Amém? Então nós queremos pensar aqui nesse primeiro tema que nos é trazido, que eu falei outro dia aqui com os amados, sobre 1 Timóteo 2, verso 1 a 8. E nós queremos dar continuidade a esse pensamento sobre a intercessão. Intercessão. O efeito da intercessão. Por que interceder? Nós não temos um texto base, mas nós temos alguns personagens base que eu gostaria de compartilhar. Não é meu costume fazer mensagens temáticas, mas há 2 semanas atrás, quando eu estava estudando a Bíblia, Deus me despertou para algo que eu já conhecia, mas eu não tinha percebido que era algo que estava se reincidindo dentro da Bíblia. Quando a palavra de Deus ela é dita, ela tem um peso muito bom, muito forte e é eterno. Jesus mesmo disse, vai passar o céu e a terra, as minhas palavras não vão passar. Então é algo muito sério, a palavra de Deus é algo muito sério. No Salmo 119 nos diz que a palavra de Deus está escrita nos céus. Ela é eterna. Ela foi revelada a nós, tem a história de homens na palavra de Deus que nos servem de exemplo para nós entendermos como Deus age. Qual dos que estamos aqui não gostaria de ter os seus problemas resolvidos por Deus? Quem gostaria sim de resolver todos os seus problemas e dizer para Deus, Senhor, pode tirar férias, que eu cuido de tudo, está tudo legal comigo, vai ficar tudo legal comigo? Quem gostaria de que Deus não resolvesse o seu problema, mas você mesmo? Quem gostaria que Deus solucionasse os seus problemas, aqueles problemas insolúveis? Levante sua mão. Como é que Deus age? É interessante a gente olhar para a palavra de Deus e aprender alguns princípios. Aprender algumas regras que a palavra de Deus ela vai tornando conhecida com a revelação progressiva da palavra de Deus e nós vamos percebendo alguns princípios que Deus estabeleceu de como Ele vai agir. E Deus vai agir conforme Ele estabeleceu e não nós. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus diz através de Isaías, os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, os meus pensamentos são mais elevados que os pensamentos de vocês. Mas como é que Deus pensa? Como é que Deus age? Então nós podemos ver ali um Elias orando e Deus retendo a chuva e até o orvalho por 3 anos e 6 meses, 42 meses. Quem gosta de números e vai para Apocalipse gosta muito do 42, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 1260 dias. Mas a gente não quer entrar no assunto escatológico aqui, mas queremos para o assunto prático. Quando o povo de Israel foi levado para o exílio na Babilônia, lá Deus se revelou. Se tem alguém a quem Deus se revelou, e isso me chamou muito a atenção na Bíblia, e eu fiz questão de anotar, eu até havia anotado a quantidade de vezes que Deus se revelou a um profeta, e nenhum profeta supera Ezequiel. E no capítulo 22, no verso 30, Deus diz assim, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim para essa terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. A gente conhece a história de Jeremias. Jeremias quis, por pelo menos 2 vezes que me lembro de memória agora, Jeremias queria orar pela nação de Israel. Deus disse, não ora. Tu não vai orar. Tu não vai casar. Quer entender o meu agir com este povo? Vai para a casa do oleiro, capítulo 18. Então Jeremias desce lá, e lá ele vê o oleiro trabalhando, e ele percebe, e Deus
fala com ele, assim como o oleiro tem o direito de fazer da massa o molde que ele quiser, eu tenho o direito de fazer com o meu povo o que eu quero. Deus é justo. É um dos atributos de Deus. Deus é justo. E quando a gente pega a palavra justo, justiça, quando a gente vê nas leis, nos julgamentos, nós vemos que quando é decidido algo até inédito, aquilo passa a ser um exemplo pelo qual os outros julgamentos serão julgados. Certo? Essa advogada aqui presente. Certo? É isso aí? Como é que se chama isso? Jurisprudência. Obrigado. Quando Deus age de um jeito aqui, ele vai agir desse mesmo jeito aqui, ele vai agir do mesmo jeito lá, porque ele é justo. Correto? Quando Deus fala uma vez na Bíblia sobre um assunto, aquilo é importante. Quando Deus repete o assunto, então é muito importante. E quando Deus repete diversas e diversas vezes, aquilo é de suma importância. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de 3 personagens da Bíblia e depois trazer para nós, pessoas e nós, igreja. Combinado? Então vamos fazer uma viagem na Bíblia. Abraão, Jó, Jesus, eu e você e a igreja. Ok? Seu roteiro. Então vamos lá para Gênesis. Gênesis no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus faz 3 promessas para Abraão. Te multiplicarei, te darei essa terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas 3 promessas Deus deu a Abraão. Só que Abraão entrou na terra prometida, assim que ele obedeceu a Deus, ele entrou na terra prometida. E lá ele começou a cultuar a Deus, levantou altares de adoração. Mas ele terminou a sua vida como um peregrino na terra da promessa. Hebreus capítulo 11, no verso 10, nos diz que ele habitou em tendas, junto com Isaac, seu filho, na terra da promessa. Então Pedro pega esta ideia e ele diz que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que nós temos uma pátria, a pátria celestial. A palavra Canaã celestial, Jerusalém celestial, então se torna muito evidente dentro das Escrituras com promessas daquilo que nós aguardamos. Paulo fala em Romanos 8, 24, que foi na esperança que nós fomos salvos. Esperança que nós vemos não é esperança. Abraão habitou na terra da promessa, mas ele não construiu nada ali. A única coisa que ele comprou foi um túmulo para sua esposa, Sara. A segunda promessa é que Deus iria multiplicar a sua semente. Somente 25 anos depois, ele pôde tomar nos seus braços e circuncidar o seu filho chamado Isaque. Mas a terceira promessa que Deus fez a Abraão, ela se cumpriu apenas 2.000 a 2.200 anos depois, quando Jesus então se tornou homem. E em Cristo todas as famílias da terra são abençoadas. Efésios capítulo 2, versículo 14, nos diz que aquele muro de separação que separava o povo gentio do povo de Israel foi derrubado. E Gálatas capítulo 6, versículo 16, ali Paulo diz que nós somos o Israel espiritual de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz, agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz no versículo 10, então, antes vocês não eram povo de Deus, agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não eram amados, agora alcançaram misericórdia. É o amor de Deus por nós. Deus uniu o estrangeiro e o israelita. Aliás, no Antigo Testamento, a palavra gentio é entendida como outras nações, mas a raiz dessa palavra no hebraico é costas. O que significa isso? Significa que aqueles povos haviam dado as costas para Deus
e olhado e construído e edificado e erigido altares e deuses falsos. Ao passo que Abraão agora é chamado para caminhar para a terra da promessa. E Abraão foi obediente. Abraão desceu até o Egito. Lá ele mentiu pela primeira vez que Sara não era sua esposa. E na verdade ela era sua esposa. Ele volta do Egito, ele caminha por toda a extensão da terra. No capítulo 13, Deus promete dar para ele aquela terra. No capítulo 14, ele luta contra os reis que haviam levado Ló, seu sobrinho, como escravo, como despojo de batalha. O capítulo 15, ele tem um encontro com Deus, onde Deus diz, na palavra, que Abraão creu nele. E isso foi imputado a ele como justiça. A justiça que está sobre mim e sobre você é uma justiça imputada. Não é uma justiça infusa. Quando a gente infunde algo dentro de outras coisas, elas ficam infundidas, elas fazem parte então da mesma coisa. A justiça de Deus sobre nós é que Cristo veio e morreu em nosso lugar, e agora a justiça de Cristo é colocada sobre nós. E Deus nos considera justos. Quando o juiz bate o martelo e diz, ele é inocente, Paulo conclui dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há. E de repente Deus dá a aliança da circuncisão para Abraão. Deus conversa com Abraão, muda seu nome. Muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Em vez de ser minha princesa, agora é princesa, porque minha princesa não representa aquilo que ela seria, porque ela seria uma princesa, mãe de príncipes. Muda o nome de Abraão, de pai do povo, para pai de povos, e muitos povos. Deus começa a mudar a história de Abraão. Deus chama Abraão e conta para ele que ele vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, no capítulo 18. No capítulo 19 nós temos aí o desfecho do problema de Sodoma e Gomorra lá, com Ló e suas duas filhas, e o nascimento de dois povos que se tornaram um problema para o povo de Israel. E no capítulo 20... depois de tudo isso, Abraão sai do seu lugar e vai para o sul. A palavra Negev, em hebraico, é sul. Ele começa a mudar. Ele chega a um lugar chamado Gerar. E ali tem um rei de nome Abimeleque. Abimeleque, meu pai, é rei em hebraico. Então abra em Gênesis capítulo 20. E quando Abraão chega nessa terra, ele repete o mesmo que havia feito lá no Egito. Ele mente que Sara era sua esposa. Ele diz, ela é minha irmã. Quando isso acontece, Abimeleque pega Sara para o seu harém. Isso talvez passaram-se alguns meses, porque foi fruto da evidência, da constatação de que todas as esposas, as mulheres de dentro do palácio não tiveram mais filhos. E que para isso aconteça, precisa de um tempo favorável. Deus se revela para Abimeleque em sonhos. Deus começa a falar para Abimeleque que aquela mulher tinha marido. Abimeleque então começa a orar e buscar de Deus direção. E Deus se revela a Abimeleque. No versículo 6 e 7 ele diz assim, ao que Deus lhe respondeu em sonhos, bem sei que procedestes na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti, e conservarás a vida, mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás tu e todos os teus. Abraão cometeu alguns deslizes, alguns erros, mas Deus havia chamado Abraão. Deus colocou sobre Abraão a sua mão e o abençoou.
E essa bênção agora era para vir sobre Isaque, que por sua vez abençoou Jacó. E que por sua vez abençoou todos os seus 12 filhos. E de uma forma especial, Efraim e Judá. Porque de Efraim viria Josué, cujo nome era Oséias, e que foi aquele que conduziu o povo para entrar na terra prometida. E de Judá veio Calebe, aliás, os dois únicos que entraram com vida além de 20 anos na terra prometida. E de Calebe, que foi morar lá em Hebrom, aquela região, nasceu o rei Davi. Deus disse para Abimeleque, ele é profeta. E qual é o papel do profeta? Interceder. É colocar-se na brecha. Quem é que iria matar tanto o rei quanto os seus e a sua família? O texto é claro. Deus haveria de matá-los. Qual é a atitude de Abraão? Colocar-se na brecha a favor do rei que havia levado a sua esposa, colocado ela no harém. É como que se você orasse em favor daquele que leva a sua esposa e está morando com ela. Dá para entender isso? Abraão entendeu isso porque no capítulo 18 ele começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades perversas. Eram cidades depravadas. E ele começa a interceder por essas cidades. E ele diz, e se tiver ali 50? E aí ele vai diminuindo o número. E com toda a reverência e humildade diante do Senhor, ele chega ao número de 10. E não havia ali nem 4. E depois no capítulo 19 a gente vê que a coisa estava mais perdida do que Abraão entendia ou pensava. Versículo 17. Gênesis 20, verso 17. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de maneira que tiveram filhos. Qual era o problema de Abraão mesmo? O que ele queria? Como é que eu posso ser pai de nações se eu não tenho filho? Eliezer, o Damasceno, vai ser o meu herdeiro. Abraão não tinha filhos, mas ele orou para que Deus abençoasse Abimeleque e a sua família. E ela teve filhos. Guarde isso no seu coração. Vai para Jó, capítulo 42. É o livro antes dos Salmos, bem fácil de achar. Abre a Bíblia no meio, você vai achar fácil, Salmos e Jó. A gente tem problema com os profetas menores, né? Eles são tão pequenininhos que eles se escondem ali. Na verdade é só porque eles são 2 capítulos, 3 capítulos, 1 capítulo, então a gente tem dificuldade de achar quando a gente não tem aqueles marcadores. Mas Jó é fácil de achar. No capítulo 36 em diante, Deus começa a tratar com Jó. E no capítulo 38, então, Deus diz para Jó, Jó, vem cá, vamos conversar nós dois, vamos ter um tete a tete. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quem é você para obscurecer os meus conselhos? E no capítulo 42, então, Jó se humilha diante do Senhor e diz, olha, eu sei que nada pode ser impedido quando o Senhor deseja fazer. E é por isso que me abomino no pó e na cinza. Mas no versículo 7 nós temos aqueles 3 amigos, aqueles camaradas que chegam lá e começam a falar com Jó. E os primeiros 7 dias eles ficam em silêncio. Foi o melhor tempo deles, porque quando abriram a boca, eles abriram a boca, na verdade, para externar a sua sabedoria, como se eles fossem os detentores do conhecimento, eles fossem os doutores agora de ensinos, e iriam repreender aquele que era um líder dentro da sua cidade, na sua vizinhança, talvez até da sua região. Jó havia perdido tudo, gado, animais de todas as espécies e seus 10 filhos.
Sua esposa até chega a dizer, fala mal desse teu Deus, você continua falando bem, amaldiçoa esse teu Deus, fala mal dele, morra. Olha só o que Deus diz para Elifaz. Verso 7 do 42 de Jó. Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, estou irado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Levai 7 novilhos, 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecei um sacrifício por vós. O meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. Jó não tinha nenhuma ovelha para oferecer em sacrifício pelos seus amigos, mas eles tiveram que levar os animais para o sacrifício. Almeida Revista Atualizada, no versículo 10, então, nos dá uma ideia um pouco diferente dessa versão aqui, que é século 21. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Almeida Revista e Atualizada diz que enquanto Jó intercedia, Deus mudou a sua sorte. Vocês começam a perceber que existe um padrão? Mas Abraão, tá. Jó, sei lá. Eu gostaria de falar sobre um outro personagem que não tem igual. Lucas capítulo 23, verso 34. Não existe alguém que pode ser comparado a ele. Verso 33 e 34, eu vou ler. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Será que isso foi uma frase de efeito? Olha Isaías capítulo 53, que é a 4ª canção que fala do servo sofredor. Isaías capítulo 53, verso 12. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Lembra quem é que foi pregado junto com ele, lá naquele lugar chamado Caveira, ou Gólgota em hebraico? Ou Calvário em grego? 2 criminosos. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes. E ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Um daqueles homens ao lado de Jesus reconheceu seu pecado naquele momento. E o poder de Jesus para perdoar os pecados, perdoou aquele homem, mesmo momentos antes de sua morte. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O efeito da intercessão.
Quando nós suplicamos, normalmente a gente suplica por problemas que nós estamos enfrentando e a gente às vezes até chora e a gente começa, se a gente tivesse liberdade, um lugar para gritar onde ninguém nos ouvia, a gente ia começar a gritar diante de Deus: Senhor, resolve a minha causa. A gente ia ser que nem aquela viúva que Lucas capítulo 18, verso 1 a 8 nos diz, que batia na porta do juiz e suplicava, e suplicava, e suplicava. Mas Paulo fala de um outro nível de comunhão com Deus, que é a oração. Judas 1, verso 20, diz que nós devemos orar e fortificar a nossa fé santíssima, orando o tempo todo no Espírito Santo. Efésios capítulo 6, quando Paulo descreve ali a armadura do cristão, ele coloca uma arma só na sua mão, que é a palavra de Deus. E o versículo 18 e 19, eu convido você para olhar. O verso 18 e 19 já é a batalha em si. A armadura e a espada, a arma já estava na mão do guerreiro, e ele agora começa a guerrear. Quem é esse guerreiro? Eu e você. Enquanto Jesus esteve nessa terra, ele intercedeu por mim e por você. João capítulo 17 nos mostra isso. João nos diz que ele orou tanto pelos discípulos como por aqueles que haveriam de crer em Jesus através do testemunho dos discípulos. Então, Jesus já orou por você. Mas eu tenho uma notícia melhor para te dar ainda. Não foi apenas aquela oração que Jesus fez. Verso 18 e 19 nos diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Uma notícia melhor que eu tenho para dar para você está em Hebreus capítulo 7, versículo 25. A partir do verso 23, quando começa o parágrafo, ele diz: e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inabalável, inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele intercedeu lá, naquela noite que antecedeu a sua morte. Mas ele está lá, intercedendo por mim e por você. 1 João capítulo 2, versículo 1, João escreve: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. O efeito da intercessão, o benefício da intercessão. Lembra de Abraão? Quando ele intercedeu por Abimeleque, sua esposa engravidou. Jó, quando ele intercedeu pelos seus amigos, que eram mais amigos da onça, que estavam acusando ele ali de ter pecado, de ter feito um monte de coisa errada. Mas quando ele estava intercedendo por eles, Deus mudou a sorte dele. Lembra de onde Jesus fez aquela oração? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. 3 dias depois Jesus ressuscitou. 40 dias depois ele subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe o que acontece quando eu e você nos colocamos na brecha a favor de alguém? Não é alguém que você gosta, mas alguém que você não gosta. Como no caso de Abimeleque, que tinha pegado a esposa de Abraão. Aqueles 3 amigos que tinham feito coisas que irritaram Jó, e Jó se defende. O que diríamos de Jesus? Eles eram seus algozes, eles tinham zombado dele, eles tinham cuspido no seu rosto, eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, eles batiam nele com bastão, eles humilharam, eles surraram, maltrataram, pregaram ele na cruz, deram vinagre para ele beber. Esse é um princípio
É um princípio de intercessão que está na palavra de Deus. E nós só vamos ter o benefício da intercessão quando nós entendemos onde ela se aplica. E Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 44, nos diz: amai os vossos inimigos. Intercedei, orai por aqueles que vos perseguem. Sabe qual é o benefício de quando nós intercedemos desta forma? Seja por um governo opressor, seja por pessoas que estão talvez atrás dos missionários em países muçulmanos, seja qual seja a situação. Quando você começa a orar por aquela pessoa e amar aquela pessoa, Deus muda a sua história. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Você gostaria que Deus resolvesse os seus problemas insolúveis? Está aí o caminho da roça. Esse é o segredo. Esse é o atalho. Para mim e para você. Quer um atalho para resolver seus problemas insolúveis? Comece a interceder por pessoas que não gostam de você. Comece a amá-las. Paulo diz em Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é a única ferramenta que nós temos, é amar. É amar como Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós. Ele não deu o seu filho como resposta do nosso amor e da nossa dedicação a ele, mas ele veio para resgatar perdidos e condenados como eu e você. Então, quando nós nos colocamos na brecha, Deus muda a nossa história. E a igreja? Pode escolher o texto. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 3. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4. 1 Tessalonicenses 5, 17. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 e 2. Tiago capítulo 5, verso 14 e 15. 1 João capítulo 5, versículo 14 a 15. Qual deles você gostaria de ver? São todos eles para a igreja, para nós. Nos colocarmos na brecha. Quando nós nos colocamos na brecha, sabe o que acontece? Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus diz para Ezequiel: procurei no meio da nação de Israel alguém que se colocasse na brecha a favor desse povo. E não achei ninguém. Lembra que quando aquele templo foi consagrado e Salomão orou, Deus respondeu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, virei, perdoarei seus pecados e abandonarei seus maus caminhos. Virei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. A nossa nação brasileira só vai ser mudada quando nós nos posicionarmos na posição de embaixadores de Deus a favor deste país. Aí você diz: mas é muito corrupto. Mas se você não orar, meu irmão, se você não orar, minha irmã, o diabo não vai fazer isso. Ou nós nos prostramos diante de Deus a favor dessa nação, ou ela vai à breca, vai à bancarrota. Nós somos conclamados a interceder por todos que estão investidos de autoridade. Paulo fala, pelos reis e pelas autoridades. Nós temos uma tarefa: interceder. Sabe qual é o efeito da intercessão? Quando você está se colocando na brecha, sabe quem Deus vê? Aquele que está intercedendo por você. Ele vê seu filho. O Pai vê o seu filho em você. A gente fala muito de as pessoas verem Cristo em nós. Mas se Deus olhar do céu e olhar para nós, Ele vê Cristo em nós? Queria te convidar para se colocar em pé, para nós fazer de conta que estamos terminando e cantar a última canção. Eu sei que você está meio tonto, e eu também fico meio tonto com essa palavra, porque me chama a um compromisso. Ser parecido com Jesus não é só cantar músicas legais, não é só usar uma camiseta com o nome Jesus, ou colocar um adesivo no carro, dizer, sou de Jesus.
Ser parecido com Jesus é ser um intercessor como Ele intercedeu. É andar como Ele andou. É falar como Ele falou. É amar e viver como Ele viveu. Atos 10, verso 38, nos diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem a todos, libertando, curando os cativos de Satanás, os cativos do diabo. Você é alguém que Deus escolheu, como escolheu Jeremias. Lá no ventre, Deus já te escolheu. Deus já te designou para ser semelhante a Jesus. Vamos assumir nossa postura e nossa posição em Cristo? Nós estamos em Cristo? Amém? Então Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3 e 2, verso 6. É fácil de lembrar. Efésios 1, 3 e 2, 6. Que isso seja realidade na nossa vida. Papai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo exemplo, pelo princípio que o Senhor usa para julgar as questões. E nós vemos a vida de um Abraão. Nós nos admiramos de homens como Abraão e como Jó. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que eles foram intercessores, que intercederam junto a Ti, a favor de outros. Ah, Jesus. Jesus é a nossa esperança. E como Jesus, queremos também amar e perdoar de coração, não apenas de palavra. Amar não somente de palavras, mas de fato e de atos. Ajuda-nos, Senhor, a viver nessa semana desta forma. A interceder em favor daqueles que precisam, interceder em favor daqueles que talvez nós desejaríamos que não fossem abençoados por Ti. Mas ajuda-nos a amá-los como Jesus nos ordenou a amar. Amar. Demonstrar interesse e interceder por eles diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus, obrigado por este exemplo e por ter me mostrado isso na Tua Sagrada Escritura e pelo privilégio de hoje aqui compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor me mostrou nas Sagradas Escrituras. Que nós possamos cada dia mais viver a Tua Palavra. Pedimos isso, Pai, em nome daquele que viveu perfeitamente a Tua Palavra, Jesus, Teu Filho amado. Em nome dele Te louvamos, Te adoramos. Amém. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo.
sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu